Galera, eu vou dar uma lida aqui no livro de Gálatas. Gálatas não, Efésios. Efésios. Um texto bastante conhecido. Efésios, capítulo 6. A partir do verso 10. Efésios 6, a partir do verso 10. Esse texto é muito conhecido de todo mundo, mas eu acho que vale a pena a gente refletir nele novamente, porque tem a ver com os dias que estamos vivendo. Beleza? Todo mundo ouvindo? Então eu vou ler aqui e depois todo mundo comenta. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vou ler até aqui. Amém. Eu vou fazer um comentário rápido e depois o pessoal, quem quiser aí. Eu tenho visto várias pregações aí e várias reflexões acerca dos tempos que estamos vivendo agora, de coronavírus e tal. Temos visto muitos absurdos para um lado, muitos absurdos para o outro lado. Ou seja, temos visto pessoas que acham que isso é coisa de quem não tem fé e que não pega em quem é crente de verdade e que não tem que fechar a igreja coisa nenhuma, que não tem que parar de reunir coisa nenhuma. E, por outro lado, nós temos visto pessoas que estão absolutamente desesperadas com o fato de o vírus ter uma transmissibilidade elevada, morrendo de medo de contrair, de algum seu familiar contrair, de forma que praticamente estão saindo na rua prendendo a respiração para não correr risco nenhum de terem contato com o vírus. E eu acho que o que a Bíblia nos chama a fazer não é nenhuma coisa nem outra. No meu entendimento, como médico e como cristão, o coronavírus é uma infecção grave do ponto de vista de saúde pública, visto que se perpetua muito rapidamente. E existem alguns grupos de risco muito elevado para essa doença, com chance de mortalidade bem maior do que nós aqui que estamos nessa reunião, por exemplo. Mas não justifica, assim, então eu acho que realmente é importante, é fundamental que a gente faça restrição de aglomeração, que a gente faça quarentena, que a gente passe por esse período de ficar restrito dentro de casa, porque é importante que a gente pense naqueles que são mais vulneráveis. Esse é um exercício de amor com o nosso próximo, um exercício de respeito com a situação do próximo.
tá? E a Bíblia diz que nós devemos ser prudentes diante das adversidades. Mas o que esse texto para mim chama a atenção aqui, na verdade, é acerca de a gente ter um desespero absurdo diante de coisas que são deste mundo. Eu acho que isso também não é adequado, que a gente molde a nossa vida, ou paute a nossa vida em coisas que são desse mundo. Não, por mais que esse coronavírus seja uma doença grave, que possa matar algumas pessoas, e muitos certamente morrerão, e muitos crentes certamente morrerão dessa doença, é o mais provável que aconteça, não é nisso que deve estar o nosso foco. Paulo escreve aos irmãos da igreja de Éfeso aqui sobre o fato de a nossa luta não ser contra essas coisas. Coronavírus ou qualquer outro problema de saúde desse é uma coisa voltada para a carne, é uma coisa que, no máximo, na pior das hipóteses, vai poder destruir a minha carne neste plano. Mas ela não pode atacar o meu espírito e não deve. E o que às vezes deixa a gente preocupado é porque algumas pessoas nem foram atacadas pela carne, o coronavírus nem atacou a sua carne, mas estão sendo dominadas por um ataque espiritual. E isso, para mim, é mais preocupante do que a própria doença em si. E como é que Paulo ensina a gente a lidar com essas adversidades da vida? Seja o coronavírus, seja uma questão, um problema financeiro que você tenha, seja algum outro problema de saúde que você tenha. Paulo ensina que a gente deve se pautar naquilo que Deus ensina a gente, vestindo da armadura de Deus, né? E aí ele diz assim: mantenham-se firmes. Aliás, por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. O dia mau é o dia que estamos vivendo agora. Estamos passando por um dia mau, por uma fase ruim da vida dos seres humanos, que é uma fase em que somos mostrados como somos miseráveis diante de qualquer catástrofe natural. Não temos nenhum poder de, por conta própria, resistirmos a nenhum tipo de adversidade. Estava vendo um pastor falando hoje uma coisa curiosa. Uma partícula invisível, que é um vírus, sucumbiu todas as nações. Causou colapso em todos os sistemas de saúde, tirou de muita gente o controle das suas emoções, por uma coisa que a gente não consegue nem ver. Isso mostra como nós somos, nesse momento, estamos sendo inferiores a uma partícula invisível. E mostra como sozinhos não somos realmente dignos de nenhuma expressão nesse mundo. Mas, ao sermos revestidos pela armadura de Deus, como diz Paulo aí, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Mas veja que ele continua o texto dizendo, depois de terem feito tudo. Então não adianta eu querer agir de uma forma, como algumas pessoas estão agindo. Eu creio em Deus, Deus é meu protetor e isso não pega em mim, não. Eu cheguei num dos locais que eu trabalho, e uma pessoa, fui brincar com a pessoa, cumprimentando à distância, assim, como se fosse pegar na mão à distância, e ela falou comigo assim, não, a gente não pega essas coisas, não. A gente que crê em Deus não pega essas coisas, não. Eu falei, vai nessa que não pega, não. Na verdade, a gente pode pegar. E como eu falei, muitos de nós pegaremos, e alguns dos nossos irmãos, verdadeiros irmãos em Cristo, talvez possam falecer diante dessa doença. Porém, isso não deve nos abalar, mesmo a possibilidade de morrer não deve nos abalar, visto que quem nos sustenta é o Senhor. Como André está falando aqui, Paulo escreve em outra carta que morrer para ele é lucro. Então, quando fala assim, depois de termos feito tudo, permanecer inabaláveis. O que é fazer tudo? Ele explica logo depois o que é fazer tudo, para que você permaneça inabalável diante do dia mau, seja qual for a situação que está tornando o seu dia mau. Ele vai dizer assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a espada de Deus. O que Paulo quer dizer, meus queridos, é que não ousem entrar em uma batalha, em uma guerra que representa o dia mau, sem estar armados com a armadura de Deus. Porque nenhum de nós tem força suficiente para encarar adversidades como essa. A única possibilidade que nós temos de ter força frente ao dia mau
E quando eu digo dia mau, obviamente que eu não estou me referindo somente ao coronavírus, e sim a todas as adversidades que já enfrentamos, outras epidemias que o mundo já passou, essa e outras epidemias que certamente virão, e não só de doenças, né? Outros problemas que nós podemos ter. Não existe possibilidade de permanecermos inabaláveis diante dessas adversidades se nós estivermos fazendo tudo, como Paulo está dizendo. Tudo isso que vivendo de acordo com a fé, expressando o fruto do Espírito, tendo confiança, exercendo a justiça, buscando a verdade, apoiados ou defendidos pelo escudo da fé, uma fé genuína e verdadeira, usando o capacete da salvação, ou seja, todas as ferramentas que este livro aqui nos fazem, nos dá acesso diante do conhecimento da palavra de Deus. E aí ele continua: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A perseverança dos santos, que a Bíblia se refere, não significa que aqueles que são chamados por Deus terão vida de bonança. Muito pelo contrário. A Bíblia não nos convoca para uma vida de mar de rosas neste plano, neste mundo. A Bíblia nos convoca para uma vida de luta constante contra o pecado, de batalha constante contra o diabo, em que a única possibilidade de vencermos é se o Espírito Santo nos der força para isso. Ou seja, trazendo para as palavras de Paulo, se fizermos tudo como ele diz aqui, aí sim permaneceremos inabalados. E aí, como ele finaliza essa parte que eu li, tendo isso em mente, estejam atentos a todas essas coisas que vocês devem fazer e perseverem na oração por todos os santos. Também nos convoca a não só cuidar da nossa fé, como orar pela fé dos nossos irmãos, todos os santos escolhidos por Deus. Para finalizar minha fala aqui, eu queria fazer um paralelo e depois abrir para minha mãe falar, se ela quiser, a respeito, não sei se todos sabem aí, mas ela passou por um procedimento cirúrgico grande, delicado agora, e para nós foi... Pode falar? E para nós foi muito evidente a forma como Deus realmente quer a perseveração daqueles que são seus. Eu vi com clareza acontecer com todos aqueles que acompanharam de perto, por mais que em algum momento a gente pode ter tido um pouco de, um pouco de medo, um pouco de dúvida, Deus mostra como a perseveração consiste em enfrentarmos todas as batalhas que são a nós sujeitadas por Deus, para que a gente tenha a nossa fé aperfeiçoada. E aí, quando eu falo que eu queria que você comentasse, é para você dizer como você sente a sua fé aperfeiçoada diante das batalhas que você passou, em especial dessa agora. Então, assim, mantenhamos-nos firmes nesses princípios que Paulo nos convoca a fazer, vivendo em justiça, em busca constante pela santificação, de forma que, tendo feito tudo isso, certamente permaneceremos inabaláveis, com a nossa fé inabalável diante de todas as adversidades que vamos passar, ainda que a adversidade nos custe a morte, pois sabemos que não nos apoiamos na vida para este mundo, e sim para uma vida eterna que será em outro momento. Então, como a Andressa falou aqui, parafraseou Paulo, não temos que ter medo da morte, porque a morte para nós é lucro. E Apocalipse diz, João escreveu Apocalipse, felizes são aqueles que morrem no conhecimento do Senhor. Por quê? Porque sabemos o que nos espera depois disso. Beleza? Eu tinha que falar isso, era até mesmo, mas falei demais. Agora a palavra está franqueada. Quer falar alguma coisa, amor? Pai do Senhor, queridos, esse texto aí, eu acho que é um texto que a gente vive para refletir esse texto, né? Todos os dias da nossa vida. Foi uma experiência realmente incrível que eu vivi. Foi uma experiência que me aproximou muito mais de Deus, né? Muito mais do que eu já era, e que me despertou a sentir, a conhecer de fato o meu relacionamento com Deus. Foi a maior experiência que eu vivi nesses dias, foi um relacionamento com Deus, assim, eu senti, porque assim, a gente sabe que a gente tem um relacionamento com Deus,
mas foi num momento que eu, em meio a grandes turbulências vivendo na minha vida pessoal, eu recebo em mãos um diagnóstico de um tumor no tímpano, né? Um tumor benigno no tímpano. E naquele momento que eu recebi aquele resultado, eu, antes mesmo de falar com o meu filho, que eu estava viajando, eu falei com o Senhor, eu falei, meu Deus, o Senhor, eu estou passando por uma turbulência tão grande e o Senhor me permite passar agora por essa situação. Mas eu entendi, Senhor. E eu tive naquele momento ali aquela sensação, claro que Deus não precisa confiar em mim ou não, mas eu senti naquele momento ali o meu relacionamento com Deus se fortalecendo, porque eu disse para ele, Senhor, eu estou vendo que o Senhor confia em mim. Porque se em meio a tudo isso que eu estou vivendo, o Senhor me permite passar por essa situação, o Senhor confia em mim. E eu disse para Deus, eu não vou te decepcionar, Senhor. Mas aquelas palavras que saíram de dentro de mim, na verdade, vieram antes do Senhor, porque Ele colocou aquela força dentro de mim e me fez, a partir daquele dia, me conhecer de perto, para que eu conhecesse de perto, para que eu vivesse de perto. A fé, assim, a paz, aliás, que excede todo entendimento. Foi o que eu vivi nesses dias até aqui, irmãos, porque isso aconteceu em dezembro, no início de dezembro, e a cirurgia aconteceu há 15 dias atrás. Então, eu convivi com os irmãos todos e eu posso falar isso diante de Deus, eu preciso falar diante de Deus, eu não posso falar algo diferente diante de Deus, Ele sabe disso. Que em nenhum momento as pessoas também que conviveram comigo durante esse tempo perceberam que não havia realmente, mas não havia mesmo, preocupação nenhuma em mim por essa cirurgia. Porque o Senhor colocou dentro de mim uma paz tão grande e aí eu pude passar por toda essa situação, todos esses dias. Eu convivendo com Décio e com Andressa mais proximamente, a gente pouco falava dessa cirurgia, porque a gente realmente estava em paz. E muito mais, sempre conversando com o meu filho, a gente conversava abertamente sobre isso e quando eu vi a cirurgia na internet, a delicadeza da cirurgia, eu falei com ele, falei, filho, é uma cirurgia delicada. Ele disse, sim, mãe, é muito delicado. E a gente construiu juntos, né, nesse período todo. Segue a gravação. Botei para gravar de novo. Então, pessoal, quando eu falo que eu senti naquele momento que Deus confiava em mim, não foi mérito nenhum meu, não foi porque eu sentia que, em meio a toda a situação e eu estava passando por aquilo, Deus estava confiando em mim e eu não podia decepcionar o meu Deus, porque Ele sabia que eu ia suportar, porque a força que havia em mim foi Ele que me deu, foi Ele que colocou. Então, por isso que eu, naquele momento, eu ergui a cabeça realmente e passei por essa situação toda, tive apoio de todas as pessoas que estavam ao meu redor, né? Pude, nesse tempo inteiro, estar conversando com o meu filho, por ser o meu filho, por ser um irmão em Cristo, por ser um médico profissional da área que entendia de tudo aquilo ali. E a gente pôde conversar de igual para igual. E muitas vezes nós conversamos sobre a possibilidade, nós conversamos sim sobre a possibilidade de eu não voltar dessa cirurgia, porque nós estávamos clamando que a vontade de Deus fosse feita na nossa vida. Eu falava para o Senhor, eu falei, Senhor, Tu sabes os meus desejos. O desejo é viver com o meu filho, eu desejo ver os meus netos, mas eu coloco a minha vida diante de Ti, que seja feita a Tua vontade. Eu sei que, às vezes, é difícil, mas para a glória do Senhor, Ele me deu essa força e eu desenvolvi esse entendimento para esses dias. E até nas horas antes da cirurgia, a gente conversou isso, né? E a gente sabia que isso podia acontecer, porque era uma cirurgia muito
muitíssimo delicada, né? Mas a gente, às vezes, fala muito, né, sobre a vontade de Deus. E a gente, às vezes, não entende que nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. E eu estou feliz, muito mais feliz, porque a minha vontade dessa vez foi a vontade de Deus. Aliás, a vontade de Deus foi também o que eu havia pedido para Ele, que nós havíamos pedido. Mas assim, nós estávamos, eu não estou falando isso agora porque já passou. Muitas pessoas que estão aí nesse vídeo, nessa conversa, sabem que eu falei isso antes, porque verdadeiramente era o que estava dentro de mim. Então, assim, o Senhor me deu a força que eu precisava. Ela não foi minha, ela não foi mérito meu. O Senhor me deu a força que eu precisava, do tamanho que eu precisava, a paz, a tranquilidade que eu precisava para passar por tudo aquilo que Ele sabia que eu ia passar. E assim aconteceu, né? E aí, a gente voltando para o texto que Décio leu aqui, eu creio que o Senhor me deu entendimento, me deu graça para que eu me revestisse realmente de toda a armadura que Ele sempre dispôs para mim, porque foi tudo muito intenso o que a gente viveu. E nesses dias maus, né, que eu vivi, foram dias maus, porque ia passar por essa cirurgia. Mas não foi dias maus que me criaram terror na minha vida, nem medo, nem nada, mas pelo contrário, aumentaram a minha fé e a minha proximidade de Deus. Então, em tudo que a gente está vivendo, o que eu vivi, o que nós estamos vivendo, eu saí dessa situação, dessa cirurgia, estou aqui junto com os irmãos vivendo essa situação delicada também, estou aqui, cheguei anteontem, estou aqui em casa também, cumprindo a minha quarentena, meu repouso pós-cirúrgico, também a minha quarentena devido a essa pandemia, né? E, assim, são dias maus, mas são dias que Deus nos dá a condição de suportar, de superar, de encarar, de vencer, porque Ele nos deu a condição para isso. Ele nos deixou a armadura dele para que possamos usar e para que possamos revestir. E como o Décio falou, não vamos vacilar, não vamos brincar, não só nessa pandemia, de encarar isso desarmado, achando que nós somos autossuficientes. Mas em todas as situações da nossa vida, que a gente possa também não vacilar, não brincar, né? Não dar espaço para o inimigo agir, mas que a gente enfrente ele, encare ele, mas de forma revestida da armadura de Deus, para que assim a gente possa vencer. Eu venci com o Senhor. Tudo isso que eu estou passando, eu já estou ótima. Eu ainda não tenho 15 dias de cirurgia. Eu vou fazer 15 dias de cirurgia amanhã. Eu saí do hospital numa cirurgia que geralmente o médico falou para mim, ele liberava de 8 a 10 dias. Eu saí no terceiro dia. Eu fiz uma cirurgia super delicada. Eu não precisei de sangue. Foi tudo muito sobrenatural o que eu vivi nesses meus dias. E tudo para a honra e glória do meu Deus. Eu me empolguei, falei demais, mas agora eu entendo que eu ouvi os irmãos. Eu espero que eu tenha realmente transmitido para os irmãos a alegria e a paz que existe no meu coração com a minha gratidão ao Senhor. Beijo, falei muito. Quem quer falar agora? Depois não eu, agora. Eu falo depois. Então, pessoal, eu queria só dizer a Márcia que nós estávamos em oração por ela. Abaixo, Mila, fala um pouco mais perto. Está super baixo, Mila. Então, eu queria dizer a Márcia que nós estávamos em oração por ela. Ficamos sabendo, acho que já tinha até acontecido a cirurgia e tal. Mas, assim, vendo o seu testemunho agora, eu queria só dizer assim que o quanto isso serve para fortalecer a nossa fé. A gente percebe que nos dias maus, nos dias de dificuldade, é quando, na nossa fraqueza, é quando o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. E vendo aí a sua firmeza, a gente sabe que só quem pode nos manter assim é Deus.
E hoje mesmo, conversando com o Juan, ele disse assim: hoje, tia Mila, eu não estou preocupado com o coronavírus, não. Há 2 anos atrás eu estaria desesperado, porque eu tinha medo da morte, mas hoje eu não tenho mais. Então a gente vê assim o quanto Cristo nos fortalece, o quanto a palavra dele nos sustenta, né? E a importância que é de nós nos mantermos alicerçados na palavra, porque a esperança que a gente tem é essa. Então, você vivenciou um momento difícil agora, recente, mas o seu testemunho, você afirma que Deus esteve com você, que Ele te deu a paz para enfrentar aquela situação difícil. Então, neste momento em que o mundo está passando por uma situação difícil, é tranquilizador para nós sabermos que nós temos Deus, que nós temos a quem recorrer. E essa paz que a gente sente vem dele. E eu fico imaginando assim as pessoas que não têm Deus, como é difícil, porque às vezes, mesmo vendo a fidelidade de Deus nas nossas vidas, a gente se deixa abater, né? E imagine para as pessoas que não têm Deus, que não conseguem ter essa esperança, né? Então, assim, a nossa esperança é o Senhor, porque nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Então, Deus não precisa nem de um tumor, nem de um coronavírus, Deus não precisa de nenhuma doença, de nenhuma fatalidade para levar os seus. Ele prepara e ele faz conforme a vontade dele na vida de cada um. Então, assim, eu queria tranquilizar os jovens e levá-los assim a todos vocês, né, levá-los a refletir nesse sentido de nos aquietarmos em Deus, de aprendermos a descansar nele, porque o propósito que ele tem para cada um de nós vai se cumprir. Então, assim, ele não precisa do corona, ele não precisa desse vírus. Então, o que ele tem para nós, ele vai fazer conforme a vontade dele. Então, hoje, o que nos dá paz, o que nos tranquiliza é saber que Deus tem um propósito em nossas vidas, que nós temos um porquê de estar aqui, né? Nós estamos aqui para servi-lo, para adorá-lo, e que ele sonda os nossos corações. Ele conhece o desejo do nosso coração em servi-lo. Então, assim, ele é fiel. Apesar das nossas infidelidades, das nossas fraquezas, ele é fiel. Então, eu acho que é momento da gente descansar no Senhor, vigiar, lógico, né? Diante de como exemplo que Décio deu aí, que alguém comentou com ele que o cristão não seria pego pelo vírus, né? E a gente sabe que isso pode acontecer. Deus pode, sim, permitir que isso aconteça. O próprio pastor, eu não sei se vocês chegaram a ver, o Silas Malafaia, ele insiste que as igrejas dele permanecerão abertas. Ele chegou a comentar que seria muita hipocrisia nossa, enquanto cristãos, orar por aqueles que estão fazendo um trabalho missionário na África ou em países onde não é permitido o evangelho, né? Ou seja, eles estão lá sofrendo, enfrentando um governo que não permite o anúncio do evangelho, se sujeitando, inclusive, à morte, e nesse momento em que o governo nos impõe esse negócio de ficar em casa, essa quarentena, esse isolamento social, né? A gente simplesmente aceita. Mas, assim, eu achei um tanto imprudente a fala dele, porque o próprio Martinho Lutero, na época dele, né? Na época dele foi quando houve na história a questão da peste, a peste negra. Décio talvez saiba disso melhor para explicar aí. Então, naquele momento, ele até divulgou como o cristão deveria se comportar. E assim, eu estou com o Martinho e não estou com o Silas nesse momento, porque assim, é bem mais prudente nós vigiarmos, nós estarmos atentos, cumprir com a nossa obrigação. A Bíblia diz que a gente deve sim ser obediente às autoridades, né? E neste momento é para nos precaver. Então, assim, a gente pode continuar servindo ao Senhor,
e agora mais que nunca demonstrando ao próximo o amor, pensar não só em nós, mas pensar naqueles que estão com dificuldades maiores que as nossas para enfrentar esse momento. Acho que é isso. Ouviram? Ouviram? É Camila. Camila, não está aparecendo. Manda ela abrir o vídeo dela. Oi! Abre seu Abre seu vídeo, Bibi. Abre seu vídeo, Mi. Vou abrir. Ruth, fica à vontade. Oi, a paz do Senhor, queridos. Com grande alegria, né, que estou participando aqui agora dessa vídeo. E esse texto é um texto bastante rico. Quem puder fechar o microfone aí, fica melhor. Esse texto é um texto bastante rico, né, e nos fala, né, da importância de estarmos nos caminhos do Senhor. Como vocês já falaram aí, o que nós estamos vivendo hoje, né? Esse isolamento social, que muitas vezes é um isolamento social, mas muitas vezes nós paramos para avaliar o quanto nós estávamos distantes da nossa família, né? Hoje eu ouvi até um vídeo, né, em que o rapaz falava que o Brasil, ele tipo assim, puxou o freio de mão. Tipo, foi um despertar para todos nós. É porque nós estávamos vivendo em uma correria, né? Fazendo tudo, eu senti fazendo tudo muito correndo, as coisas da igreja era corrida, não tinha um tempo para oração, não tinha um tempo para a leitura da palavra, e assim, Deus nos levou a despertar através desse vídeo, desse vírus. Como falou, Deus não precisa nada disso. Ele não precisa nada disso. Ele vai lá hoje, nada disso, né? E a gente vê o quanto é importante essa palavra aqui, quando Paulo escreve da importância da armadura de Deus. Nós precisamos estar, jovens, alicerçados na palavra de Deus. Nós precisamos... Tem interferência aí, né? Tem algum áudio ligado aí, alguma coisa. Tem interferência. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Eu acho que é o de Mila. Agora eu vi um pouquinho foi o de Camila. Você desse fundo aí, Camila. Pera aí, eu não sei nem se meu áudio tá ligado, tá ligado? Tá ligado. E seu fundo também tá. Eu acho que Achei era meu pai que tava no interessante. meu quarto. Foi isso mesmo. Não dá interferência, né? O áudio seu... Agora Tá cortando, mas às vezes tá cortando o áudio aqui. Daqui corta o áudio. É porque acho que como tem muito microfone ligado, aí para poder ser de todo mundo, dá um panezinho. Mas é igual tu te falou mesmo. Desliga o áudio, só o No áudio. cantinho, então, no cantinho inferior aí tem um silenciozinho. Isso. Vou desligar o meu agora também. Então, irmão, continuando, né? Então, a importância da gente estar buscando a Deus. Os jovens hoje, quantos recursos nós temos? Este recurso hoje que nós estamos utilizando, quantos recursos nós temos de estar buscando a Deus, né? Através da palavra, através da oração, através dos louvores. E isso só vai nos fortalecendo, porque diante de uma situação dessa que nós estamos vivendo, nós passamos por momentos temerosos, claro, né? Nós somos humanos, mas nós passamos fortalecidos, né? Hoje mesmo eu tive 2 experiências. Uma irmã minha, ela falou que ela está com pressão alta devido a isso tudo, né? Que a pressão dela aumentou. E um cunhado meu, ele está fazendo vômito, né? Diante, assim, preocupado com toda essa situação. E um grande exemplo nosso, que eu acompanhei, a questão da nossa irmã Márcia aí, a gente vê, né, o que ela passou, a paz que ela transmitiu para cada um de nós. Assim, e eu aprendi muito com isso, que para Deus nada é impossível.
Nada é impossível. Tudo acontece no tempo de Deus. Claro que nós temos que expressar as nossas vontades para Deus. Senhor, a minha vontade é esta, mas nunca esquecer, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, né? Então, assim, a gente vê que nós cristãos, eu acredito que nós temos uma base melhor, né, para enfrentar as dificuldades da vida. Nós temos essa base. E essa base é o quê? É a palavra de Deus. Tudo é alicerçado na palavra de Deus. Nós temos resposta para tudo. Então, assim, os jovens hoje, eu, Odécio, né, Andressa, Márcia, Mila, que está aí, Lei também, né, nós somos mais adultos, a gente pode falar, que vocês perseverem em oração, perseverem na leitura da palavra, que Deus tem o melhor para cada um, mas nunca esquecendo que é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. O que a gente tem que fazer é vestir de toda essa armadura que foi muito bem explanada aí por Décio. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e conte comigo para o que precisar aí com os jovens. Só para falar, tava sentindo sua falta, Ru. Bom, apareceu ali, não vi não. O Anzão tá sentindo sua falta, nego. Oi, gente, parceiro. Tuti, muito bom, mais uma vez, seu comentário. Eu queria só complementar não, né? Continuar falando a mesma coisa que vocês falaram, assim, chamar a atenção para mim, fica cada vez mais evidente com as situações que nós passamos, como é importante que a gente passe por tribulações. Embora isso esteja claramente explicitado na Bíblia sobre a importância da tribulação na nossa vida, porque devido à nossa natureza pecaminosa e falha, não haveria qualquer possibilidade de nós escolhermos por boa vontade seguir a Cristo. Se a gente não tivesse se a gente não passasse por situações que nos convocassem a depender dele, ou na verdade, a gente depende dele de qualquer forma, mas na tribulação fica mais do que evidente a nossa dependência de Cristo. E por isso que é tão importante essas tribulações, por isso que Paulo escreve que tendes por bom ânimo a tribulação que vocês passam, porque é isso que gera em vocês perseverança e fé. E sobre perseverança, eu queria ler rapidinho um versículo aqui de Apocalipse e trazer um paralelo. Apocalipse capítulo 13, verso 10 diz assim: se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Se alguém tiver que pegar coronavírus e morrer, que pegue coronavírus e morra, mas que persista na sua fé, entendendo que essa morte não significa nada em meio à eternidade. A gente não pode manter, vamos dizer assim, uma cultura de zelo excessivo por esta vida em detrimento da eternidade. A gente tem que zelar por essa vida, sim. A gente tem que tentar ser mais saudável, a gente tem que fazer o possível para viver o máximo aqui nessa vida, porque essa vida também é presente de Deus. Mas essa vida nunca pode ser nosso foco. O nosso foco sempre tem que ser em algo maior do que isso, em uma morada eterna, em uma morada em que não haverá sofrimento. Então, por mais que você faça por sofrimento nessa vida, significa que Deus está te lapidando para que você aperfeiçoe a sua fé e seja um habitante do novo céu e da nova terra. Na verdade, o autor de Hebreus chega a dizer que aquele que não passa por provação é filho bastardo, porque se Deus não está nem preocupado em te provar, meu amigo, se sua vida é só maravilha, se você não passa por provação nenhuma, é porque ele não está preocupado com o aperfeiçoamento da sua fé. Então, ele escreve que aqueles que não passam por tribulações, na verdade, são filhos bastardos nesse sentido, como se o pai não estivesse preocupado em aperfeiçoar a sua fé. E você fez assim aquela hora? Ih, foi mesmo, né? Tá dando pra me escutar direitinho aí? Não, é que eu vi Mila falando, aí eu até lembrei. Aquele negócio do Silas Malafaia, não sei falar o nome dele, não. E os templos abertos e tudo. Aí eu lembrei de uma coisa que eu vi hoje, que na realidade me chamou muita atenção. Tava comentando, mas pai, ele trabalha na área da saúde no município e tudo, que igual juntou esse negócio da quarentena, que não podia ter aglomeração. E a academia de musculação estava aberta. Aí mandou os policial e colocou todo mundo para fora e fechou.
Aí eu tava vendo no grupo também, o pastor comentando que nas igrejas muitos estavam chegando policial na porta e tava causando um grande constrangimento. Falei, bom, beleza. Aí quando foi hoje eu voltando ali de cima do Pedro Cruz, todos, eu contei 6. Os 6 botecos estavam lotados com cadeira pro lado de fora e o povo cheio. E aí eu falo, cadê? Se pode ir na porta da igreja, tá todo mundo causando constrangimento. Por que que a porta dos bar com cadeira para fora, porque dentro não tava cabendo gente e nada. Aí me deu até raiva na hora, porque na realidade é complicado, viu, bicho? Realmente sou a favor da quarentena, tem que prevenir para não fazer igual na Itália e tudo, mas Teria que prevenir a lei vale para todos, né, velho? Na verdade, você falou aí uma coisa para mim que é chave. Se a gente ignorar essas restrições a ponto de sair, manter a igreja aberta, ninguém tem isso não, ninguém pega não sei o quê, vamos ver do normal, a gente vai estar igual esses cachaceiros no bar. Essa é a minha opinião. Então, falando aí a respeito disso, teve um decreto agora que não ia abrir igreja nenhuma. Até então, alguns dirigentes de congregação não sabiam disso e estavam tendo culto. E a vizinhança foi atrás com a polícia para fechar, porque estavam indo de encontro ao decreto. Então, tem decreto para a igreja, mas não tem decreto para o bar. Cadê que as pessoas vão para o bar, levar a polícia para fechar o bar? Não tem. Exatamente, foi o que eu falei. A lei é para todos. Também acho que tem que ter. Se não for funcionar, não junta. Porque senão nós todos vamos pegar, mas a lei é para todos. É isso que eu tô falando. Cadê agora nesse momento? Todos, mas o que nos difere dessa galera é justamente a compaixão que temos em obedecer à lei em favor dos mais fracos nesse aspecto de saúde aí. Porque se eu for comparar a minha consciência em manter a igreja aberta, já que o bar está abrindo, entenda, o correto seria, não é dizer assim, já que o bar está aberto, vamos abrir a igreja. O correto seria dizer, já que até a igreja fechou, vamos fechar o bar. Exatamente, é o que eu tô falando. É o que eu tô falando, tá aí a consciência, vale para todo mundo a lei. É igual aquele negócio do álcool em gel que tá em falta. Se uma pessoa comprar 50, a outra não, e a outra foi infectada, a pessoa comprou 50, vai ter 49 álcool em gel sobrando à toa. Juan, você entendeu? Levantou a mão aí. Deixa. Eu acho assim que, tipo assim, independente se eles estão com os bares abertos ou não, a gente tem que fazer nossa parte, né? É o mais certo. Porque se a gente for preocupar com isso, a gente tá lascado. Tipo assim, foi igual o Décio falou aí, a gente tem o temor. A gente sabe, entendeu? Eles não. Assim, não posso falar que não. Talvez uns sabem, só que, tipo, tá fazendo ali teimosia e tal. Mas a gente sabe, a gente tem um temor. Então, a gente tem que prevenir, a gente tem que seguir as regras, entendeu? Então, igual eu estava vendo uma postagem aí, em relação a gente ser precavido com os riscos que nós corremos na vida. Por que ninguém questiona que você tem que... Por que para ninguém é falta de fé usar cinto de segurança no carro? Por que todo mundo acha correto usar? Porque se você for pensar por esse lado, não. Deus me protege do acidente, eu não vou nem usar cinto. Exatamente. Mas na hora da proteção contra o vírus é falta de fé, é fraqueza, como o Silvão na praia está falando. Me perdoa, mas isso aí é fruto de uma fé infantil. Posso falar? Olha, Aninha. Eu acho um pouco de falta de empatia pelo fato, como o Décio falou, se as pessoas, os donos dos bares, deveriam muito bem pensar que como se até a igreja fechou, os bares também podem fechar. Eu achei um pouco de falta de empatia, assim, de partes de pessoas que estão lá bebendo e partes também de outras pessoas, porque tem gente, hoje mesmo, eu estava passando aqui na frente, eu estava brincando com a cachorra aqui na frente, eu só vi um carro passando porque as pessoas são preocupadas e quando você vai, tanto que pegaram, as polícias botaram um monte de pessoas aqui numa pousada porque estavam vindo de ônibus e aí a polícia parou. Então eu acho que essas pessoas deveriam começar a raciocinar mais um pouco
e pensar na empatia dos outros. Exatamente, porque o vírus no meio não faz acepção. Então, se continuar tendo, aí pega ali, olha o tanto de infectado agora que pode infectar o resto, você entendeu? É o que eu tô falando dessa parte. De amor. Isso aí é prática de uma fé genuína, verdadeira e amorosa. João, Seu áudio tá horrível, Décio, não tá dando pra escutar nada. Não ouviu, não? Décio? Não, acho que sua internet deu um pouquinho de falha, que seu vídeo também caiu a qualidade um pouco. Falei assim, isso aí é exercício de uma fé amorosa, de uma fé que, com obras de amor, com amor pelo próximo, como o Mila falou. Isso aí é exercício de compaixão. Cunhado, seu áudio tá falhando. Então fala Tá, da pessoa aí. mesmo. A família Dantas. Família Dantas aí, João, mais novo integrante aí, quer falar o quê? Esse povo. O áudio de Décio tá ruim mesmo, tá travado o clipe. Tá travando. Quem mais quer dar opinião? O pastor tá aí, Aninha, quer falar alguma coisa? Eu queria. Tá ouvindo? Tá. Em questão também que eu falou em questão do álcool, aí eu estava pensando em que, muitas pessoas, por exemplo, as que compram, assim, porque, tipo assim, a população, eles não estão vendo a gravidade da situação, eles estão se aproveitando em questão disso. Por exemplo, em vez de uma farmácia tá, tipo assim, ou então mantendo um preço, ou até mesmo assim, oferecendo álcool, esse negócio, porque, tipo assim, eles só estão vendo a favor mesmo deles, tipo assim, o lucro deles, e o que a população está sofrendo, o que está correndo, eles estão levando como se não uma coisa, tipo assim, em que a situação tá. A parte da intervenção social das empresas, né? É igual tá vendo aquela Pague Menos, perto da igreja, aquela do lado do Ideal. Ela tava vendendo álcool em gel, só que só podia vender por pessoa, até 2 álcool em gel por pessoa, para poder mais gente ter a parte de intervenção social, porque senão do que adianta? Isso aí vai mais da pessoa, né? Tem muita gente Cunhado. trabalhar por conta do... Seu áudio tá ruim, Décio. E a imagem também. Cunhado. Agora sim. Tá bem ruim, Andressa. Muito. Oi. Posso falar? Oi. Posso falar? Peraí, deixa eu cancelar. Desliga seu áudio aí, El. Olha só, de acordo com o que El falou, com o que B falou, né? O que a Aninha falou, a questão da empatia, né? Nós precisamos, isso aí é muito bom, isso eu vejo como positivo na vida de vocês, que vocês, como jovens, já estão sabendo discernir o que está certo e o que está errado. Isso mostra a confirmação da palavra que Décio ministrou, né? Que vocês hoje, jovens, já possuem a armadura de Deus, né? Qual é essa armadura? O conhecimento da palavra. Então, vocês já perceberam, já detectaram, né? Todos esses pontos que foram falados aí, vocês conseguiram visualizar isso. Né? Por quê? Porque vocês têm o temor a Deus, como o Juan colocou, né? Vocês já têm o temor a Deus. Então, o que a gente precisa fazer é o quê? Fazer a diferença no meio desse povo. Né? Nós precisamos fazer a diferença. Problema dos outros, mas nós estamos fazendo a diferença,
Nós estamos fazendo a diferença porque nós temos a armadura de Deus, nós temos o temor, nós temos o conhecimento da palavra. Vocês se posicionaram muito bem. Isso mostra que vocês já conseguem visualizar essa diferença que existe na sociedade, né? E com isso, o quanto a sociedade está sofrendo, quantas pessoas estão sofrendo, né? Então, vocês, jovens, estão de parabéns, porque isso mostra que vocês estão revestidos com a armadura de Deus. Pessoal. Obrigado, Tuti. Falando isso, é porque eu sou ruim com palavras. Estão me ouvindo agora? Te ouvindo, estou. Agora estou te vendo também. É porque seu quadradinho foi lá para o final. É isso, Tuti. Concordo plenamente com o que você falou, mas só queria ressaltar para os jovens que a armadura de Deus não é conquistada por nós, assim, não é uma vez, não estou a armadura agora, não preciso fazer mais nada, tal. Na verdade, é necessário uma renovação constante desse entendimento, né? Dessa armadura. É uma batalha diária, como eu falei, de todos nós, para resistir às ciladas do diabo, como eu falei. Entenda que você é um território antigamente pertencente ao diabo, porque quando você pecou, você se declarou como filho do diabo, pertencente ao diabo, né? Para não ser tão pesado. Uma vez que Cristo morreu na cruz em seu favor, você foi resgatado do domínio do diabo. Cristo tomou do diabo. Só que o diabo não vai ficar satisfeito e vai persistir dia após dia para tentar recuperar o território dele perdido. E a Bíblia diz que, como a gente falou, revistam-se da armadura de Deus, porque isso vai nos tornar, revestido contra todos os dados inflamados do diabo. E em outro momento a Bíblia diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a única coisa que você precisa fazer é se revestir da armadura de Deus, porque se o diabo te tentar e você conseguir resistir ao diabo, ele fugirá da sua presença. Isso é uma coisa que não é uma vez na vida, isso não é um estado que você alcança, isso é uma prática diária e contínua que nunca vai ter fim até o dia da ressurreição em glória. Alguém mais? Juan, seu momento. O quê? O quê? Se pronuncie. Eu não sei o que falar ainda, não. Depois eu falo. Alguém tá dando uma microfonia pesada e tem 2 telas lá perto. Aí você fala, Juan, que no de Mila dá para ouvir você. Tá. Encosta perto de Mila pra gente escutar. Você tá aí, quer falar alguma coisa? Então, eu queria só esclarecer aí na fala de B e na fala de El sobre essa distribuição do álcool e tal. A gente tem que ter em mente que é uma cadeia. Eu vivenciei essa semana uma situação. Aqui em Caeté não tinha álcool gel em lugar nenhum, né? E eu com o escritório aberto, necessitando. Aí eu estava trabalhando em Guanambi e eu pensei, lá tem uma pessoa próxima e tal, que é dona de uma farmácia, e ela tinha nos avisado que tinha chegado lá. Eu falei, então vou procurar para comprar, né? E aí ela estava... Qual foi a atitude dela diante do que estava acontecendo? Ela disse para mim assim, gente, chegou, só que eu já comprei muito caro. Então, estar caro no mercado é porque eu comprei caro. Então, às vezes a gente cria antipatia da pessoa ali na farmácia e a gente precisa entender que é uma cadeia. Ela ainda brincou assim, teve uma pessoa que veio para mim com afronta dizendo que poxa, é muito caro, R$13, essa quantidade e tal.
E aí ela falou assim, pronto, se você tiver mais barato para me vender, eu compro. Brincou nessa situação. Então, assim, as pessoas aproveitam esse momento para ganhar em cima das outras. E isso é falta de humanidade. Mas, às vezes, não é responsabilidade da pessoa com quem a gente está tratando ali na hora da compra, né? Não está aqui em Caeté, não é a farmácia aqui. Então, o distribuidor já distribuiu caro, porque lá na fonte, lá atrás, a pessoa que industrializou já tem aí uma cadeia sucessória, então a cobrança é alta por isso. E ela me disse assim, Mila, eu não vou vender, porque eu vou envasar em vasilhas menores e distribuir para os idosos, porque se eu colocar para vender, vai ser um valor em que as pessoas vão reclamar, porque para mim já foi caro, e às vezes eu vou vender para uma pessoa que não tem, não está no grupo de risco, né? Então, ela preferiu fazer uma doação para idosos da igreja a qual ela pertence. Então, assim, tá aí um exemplo para nós, né, de amor ao próximo, né? Essa pessoa é da Congregação Cristã do Brasil, apesar de que é uma igreja na qual a gente tem discordâncias, né? Mas é um exemplo de amor ao próximo, de servir o próximo, de priorizar o que de fato é necessário neste momento, né? Se importar com a prioridade de quem está no grau de risco, de maior risco. Então, é o momento de nós cristãos exercitarmos a nossa fé e o mandamento de Jesus em relação a isso, a amar o próximo. É o momento da gente pensar sobre isso e exercitar, né? Não só falar. Nath? Seus videoconferências, eu me sinto importante. Galera, só para esclarecer, o aplicativo, não sei se é configuração ou não, vou ver depois, mas ele limita em 40 minutos. Isso significa que a gente já está 1h20 aí conversando, pelo menos, né? 2 vezes 40 minutos. Deixa o coro. São 3 reais já. Não. Essa é a terceira sala, mas já foi 2. É porque é o tempo gratuito. Acho que é isso, né? Tempo gratuito. Mas você funcionou direitinho aí, na hora que convidei nova senha, rapidinho o pessoal está entrando, então talvez a gente mantenha. Ainda mais agora que está pegando o jeito. Outro aplicativo. Eu queria agradecer a todos aí que participaram, achei que foi legal. Tivemos aí algumas dificuldades de ajustes e tal, mas eu acho que deu para a gente debater o texto bíblico, cada um deu opinião. Nós tivemos aqui aplicações práticas desse texto, né, que é o mais importante. Natália falou sempre bastante, né? Assim, como sempre, Natália falou muito. Na hora que eu fui falar para ela conversar, acabou a reunião, Ô, Deis, aí eu falei assim, Nath, já que você não vai falar, canta um louvor, né? Vamos fazer um momento de louvor, de oração aqui, dá certo também. É minha dúvida, dá certo fazer isso? Violão, e eu? Pega o violão ali, Nanda. Tá ali atrás, ó. Tia Márcia tá aí, tia Márcia já puxa o louvor aí, tia Márcia. Tia Márcia, né? Dá certo, não, né? Vai sim! Então vamos cantar, então, já que tu te deu ideia, vamos cantar uma música aí e a gente encerrar essa reunião de hoje. A EBD amanhã, no caso, não sei como é que vai ser aí, jovens mas adultos vai ser por vídeo também, vai ser pelo canal, a gente vai mandar nos grupos do canal. Vocês vão ter a árdua missão de ficar olhando para minha cara durante 1 hora, falando sem parar, mas aí vocês vão ler na revistinha para poder ocupar a mente e tirar o conteúdo da tela. Que é dessa? Juan quer falar. Ei, El. Oi. Canta aquele louvor lá que, assim que tá mais assim propício para o momento, que eu acho que não tem isso, mas aquele ele é Deus, né? Se Deus quiser, ele é Deus. É isso. Então, com o louvor, a gente vai encerrar.
não É está mais ou menos firmada. a situação de todos aí. A gente vai fazer isso cada vez melhor. E não é a quarentena que vai nos impedir de aprender outra palavra de Deus. Certo? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Nele vem o sim, o amém. Somente dele mais. Ei, eu. Oi. Rapidinho, antes de começar aí, já que vai encerrar, é porque Décio falou aí, eu queria complementar. É porque, tipo assim, eu não ri. Mas se fechar, continua sendo Deus, doença sabe. Fala, Ru. Eu acho que só Peraí, deixa eu Décio parar de cantar lá. Juan quer falar, deixa o Juan falar. Fala, Juan, deixa eu falar, gente. Que maldade com o menino. O menino já tagarelou a Porque live Décio toda. começou a louvar lá e eu deixei. Empolgou. Hein, Décio? Falei aqui. Todo mundo tá me ouvindo? Tá. Eu tava até falando com o Mila hoje, não só com o Mila, mas com o pessoal lá de casa. Assim, uma coisa que... Hã? Da morte que eu tinha medo? Você quer falar? Pode falar, moço. Que antes de eu me converter, eu morria de medo de morrer, de chegar meu dia, entendeu? E eu não tinha um entendimento da palavra, o que aconteceria depois, eu não sabia nem o que era arrebatamento, entendeu? Eu só sabia que, tipo assim, se a gente morresse, a gente ia pro céu ou pro inferno. Pronto, só sabia isso. Aí depois que eu converti, eu fui entender direito como funciona, entendeu? Como é. Antes eu morria de medo de morrer. Meu Deus do céu, falava de morrer, eu endoidava. Hoje, depois do conhecimento assim da palavra, eu preocupo em procurar seguir os caminhos de Deus para eu poder ter meu nome no livro da vida, para eu poder ser salvo, entendeu? Hoje eu não tenho, assim, um pingo de medo. Tenho temor a Deus, é claro, mas aquele negócio, Juan, você tem medo de morrer? Não tenho. Até hoje eu ainda falei com ela, Ellen, nem para Deus voltar, nem para Jesus voltar logo, ia ficar tão feliz. E tem muita gente sofrendo e tal com esse negócio, aí a gente acaba, porque lá a gente sabe que não vai ter sofrimento, né? Na Bíblia fala que não vai existir sofrimento, dor, nada. Então, hoje em dia eu posso falar que eu não tenho medo nenhum de morrer. Eu quero apenas ser salvo. É o que eu preocupo, assim, é o meu foco. Ser salvo. Quando Jesus voltar, eu estar preparado para ele me levar. É isso. Antes de eu começar, eu peço desculpa que vocês sabem que eu canto demais, né? Vou fazer um comentário aqui. Terminou, Juan? Manda. Terminei. É por esse motivo que você falou, Salomão diz lá no livro de Eclesiastes que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Porque quando a pessoa nasce, ela ainda está destinada a enfrentar todas essas dificuldades e sofrimentos que você falou. Inclusive, Jesus, no seu sermão escatológico, falou quanto a essas dificuldades que passamos, ele anunciando as grandes dificuldades, né? Ele falou assim, não se assustem com essas coisas, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Então, ao nascer, estamos apenas iniciando a jornada de uma vida de muitas dificuldades. Ao morrer, significa que já acabou essa jornada de dificuldades para aqueles que são salvos.
E eu só queria fazer uma observação a respeito do que você falou, não é no intuito de corrigir nem nada, mas a gente refletir. Você não deve buscar os caminhos do Senhor para ser salvo, porque você nunca conseguiria ser salvo baseado em algum conjunto de ações que você fizesse. Mas por gratidão à salvação gratuita que você recebeu, você vive buscando os caminhos do Senhor por ser salvo, em gratidão. Porque só assim, às vezes a igreja pode passar uma interpretação equivocada, a igreja que eu falo, não a Assembleia de Deus de Caetité, a igreja como um todo, de que a missão do cristão é obedecer uma série de ritos para que, obedecendo esses ritos, alcance a salvação por mérito próprio. Ao passo que a Bíblia diz em vários momentos que não será por obras para que ninguém se glorie. E até porque nenhum de nós é capaz de fazer isso por conta própria. Mas, como Paulo disse, mas se a salvação é só pela fé, então com essas coisas anulamos a lei. Quando ele fala lei aqui, a obediência à lei moral de Deus, né? Que é aquela que ainda é mantida para nós. Aí ele mesmo responde, não, muito pelo contrário, confirmamos a lei. Então a salvação pela fé, ela não anula a lei, mas sim ela confirma a lei, porque por ser salvo, devemos viver fazendo aquilo que agrada a Deus, em gratidão. Ainda assim, às vezes erramos, falhamos e pecamos, mas movidos pelo Espírito Santo, somos levantados da nossa própria queda, restaurados, verdadeiramente arrependidos, dispostos a não fazer mais isso. Esse é o panorama da vida do cristão, dia após dia. Como você falou, vivendo, buscando os caminhos do Senhor, em consequência da salvação, porque como causa, a gente seria infrutífero nesse objetivo. O autor da Epístola aos Hebreus fala isso, né? Em virtude de a velha aliança de obediência à lei ser ineficaz, tornou-se necessário um novo sacerdócio, eterno e perfeito, né? Que é o sacerdócio de Jesus Cristo. É porque, assim, eu falo assim, mas é porque às vezes eu não acerto falar direito, eu não sou muito bom com fala, não, entendeu? Mas eu concordo com isso que você falou aí, você está certo. E é isso. Hoje eu queria contar um acontecimento que aconteceu comigo hoje. Eu não sei se vocês conhecem aquela dupla. Aí eu devo conhecer aquela dupla Lucas Roque e Gabriel. É isso, Iel? Né? Isso. Então, aí eu sigo eles no Instagram. Aí o que eles estão fazendo? Eu não sei se é todo dia, mas hoje eu acompanhei. Eles estão fazendo uma live no Instagram. E aí eles fizeram hoje com 2 pastores. E aí eles estavam louvando. E aí os pastores estavam dando uma palavra e falando sobre o que estava acontecendo hoje no mundo, entendeu? E nisso que eles estavam louvando, eu estava almoçando. E aquilo que Carla falou lá no grupo, para a gente procurar orar, escutar louvores, pregações nessa quarentena. Não só na quarentena, como todos os dias da nossa vida. E é muito bom. Então, hoje, no início dessa semana, eu comecei a colocar fone de ouvido e escutar só louvor, falar com Deus, começar a falar com Deus. E hoje, quando eu estava almoçando com minha família na mesa, eu comecei a escutar, a ver a live deles, e nisso eles estavam cantando um louvor lá, e aí eu fechei o olho assim, no meio da mesa, e comecei a sentir a presença de Deus, entendeu? Senti, arrepiei todinho. E você vê assim que não importa o lugar onde a gente esteja, a gente pode estar louvando, orando, que você vê assim, é maravilhoso sentir a presença dele. É diferente, é uma coisa assim que a gente não pode explicar. Nisso eu fiquei realizado, entendeu? Eu fiquei alegre, me senti outra pessoa. Aí terminei de almoçar e continuei ouvindo a palavra lá do pastor. Então, é um conselho muito bom que Carla deu. Vale a pena para vocês, para nós jovens, orar,
falar com Deus diariamente, isso é muito bom, acaba desenvolvendo um pouco a nossa fé. Um pouco, não muito, a nossa fé. Então, é isso. Era a experiência que eu tive hoje. Amém. Foi isso aí. Hein, Ru? A sua É alimentação igual você falou aí. foi mais gostosa que a alimentação do prato do almoço, não foi? Hein, Ru? Igual você falou aí, não tem hora nem lugar. Aí eu só lembro do pastor Giovanni contando que a primeira vez que ele foi batizado com você lavando as cuecas, não tem jeito mesmo. Aí, repete de igual, novo aí. Não tem hora nem lugar, eu só lembro do pastor Giovanni contando que ele foi batizado a primeira vez foi lavando as cuecas. Não tem jeito. Ai. Então, galera. Esqueci também, Bico. Alguém mais quer falar? Mais algum comentário, Nath? Você tá doido? Nath tagarelou a live todinha. Nath conversa demais, gente. Você é doido. Nath falou, meu Deus. Nath só faz ficar vermelho e rir. Eu sei que tá bom demais o bate-papo. Foi, na verdade, melhor do que eu esperava, graças a Deus. E a gente vai encerrar por causa do... Tô com fome também aqui e tal. Juan falou negócio aqui é Se não fosse a falta de aglomeração, eu ia falar, vamos pra casa de 10 Ei, para uma jantona. Você já pediu a pizza, Des? Esse negócio da quarentena. Como não pode fazer aglomeração, eu vou e represento o grupo dos jovens, pode ser? Não, já que eu sou família, eu represento o grupo dos jovens e a família, tá bom? Mas você já é da família, já não pode, não? Marmelada. É mesmo. Cadê Carla Marbete com aquela pizza, a pizza da gincana? Tô esperando. Tem isso, né? Eu não esqueci, não. Eu só dei um tempo, mas eu tô lembrando. Jamila falou que ela foi salva pelo coronavírus. Hein, Juan? Eu não levei aquela tortada de graça à toa. Só por causa do O. Eu falei maior troféu, era o maior troféu. Eu não levei aquela tortada de graça. Eu quero minha pizza. Eu só acho que depois dessa gincana aí, a gente tem muito dela. Agora é hora de oração de Carla. Ela mandou aqui no grupo. Do negócio. Foi um prazer. Muito obrigado aí por terem participado. Espero que a gente possa fazer isso mais regularmente. Mesmo quando não for na quarentena, quando a gente não tiver tempo para a igreja, a gente pode fazer por aqui. E para finalizar com uma oração de gratidão a Deus por suportar a nossa fé diante dessas adversidades, né? Tem. Eu oro. Amém. Amém. Vamos lá, galera. Vamos orar. Meu Deus, te agradecemos, Pai, mais uma vez, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, Deus. Agradecemos a Ti por nos conceder uma ferramenta como essa, Pai, para manter a comunhão entre nossos irmãos, com os nossos irmãos, de uma forma que não existe nada que possa impedir, Deus, a nossa comunhão e, acima disso, ainda o nosso contato contigo, Pai. Agradeço porque o Senhor tocou no coração desses que vieram participar e te agradecemos porque o Senhor se fez presente, revelando para nós a Tua palavra, Pai, reforçando a nossa fé, fortalecendo a nossa fé, dando-nos um entendimento, Pai, de como devemos agir como cristãos diante desta situação inusitada em que o mundo está vivendo, mas o Senhor tem guardado a nossa fé, Pai. Por isso te agradecemos e para a glória do Teu nome, Pai, mantemos firmes a comunhão desse grupo para que o Teu nome seja glorificado em todas as nossas atitudes e pensamentos. O Senhor abençoe cada um que participou e aqueles também que não puderam participar. Deus, que o Senhor, quando mandarmos esse vídeo no grupo, que aqueles que tiverem interesse em assistir depois possam ser abençoados como nós fomos pela Tua palavra hoje, Pai. Que o Senhor possa nos dar mais oportunidades para
aprendermos de Ti e para vivermos da forma como o Senhor quer, Deus. Dá-nos um resto de noite na Tua presença, abençoe o alimento que cada um for jantar agora, bem como a noite de descanso, e que o Senhor, na sua infinita bondade, Pai, renova as Tuas misericórdias na vida de cada um, fortaleça a nossa fé diante de toda essa situação, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Tchau, tchau. Valeu, gente. Paz do Paz Senhor, do Senhor. gente. Amo vocês, viu? É Beijo. recíproco, meu irmão. Tchau, Nath. Falou demais, viu, Nath? Vai, Nath. Não tá terminando. Tchau, Tuti. Até mais. Bem. Vai, gente.